and I see where you're coming from. Boa noite, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos para juntos louvarmos e exaltarmos o nome do Senhor, aquele que é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Nós somos conhecidos, o povo do amor, ou deveríamos ser conhecidos dessa forma. E o maior exemplo nós tivemos do próprio Deus, que com um gesto de amor maravilhoso, um gesto de amor incomparável, entregou Jesus, o seu próprio Filho, e ele, por sua vez, se doou, morrendo na cruz e derramando o seu precioso sangue, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna através do sacrifício de Jesus, o eterno amor. Adore o Senhor comigo, vamos louvá-lo. Não há ouro ou bens, nem riquezas também, que me afastem do teu coração. Nem amor por alguém poderá me afastar de ti.
De Deus, lá no Salmo 111, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É buscar o Senhor, é buscar a sua face, é temê-lo, é conhecer o Senhor, é saber quem Ele é. Deus não espera que tenhamos medo dEle, pelo contrário, Ele espera que depositemos nele a nossa confiança. Mas é preciso que a gente reconheça a sua grandeza, é preciso que a gente reconheça o seu poder, quem Ele é. E só existe uma maneira de conhecer a Deus, é andar com Ele, é falar com Ele, através da oração, através da leitura da palavra. Fale com Deus, se entregue a Ele. Vamos orar enquanto cantamos. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Ele, fale. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Ele é grande, maravilhoso, cante, grande é o nosso Deus, grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro grande é o nosso Deus,
Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Feche seus olhos, fale com Deus agora, abra o seu coração para Ele. A sua palavra diz que Ele nos ouve, diz que os seus ouvidos estão atentos às orações e às súplicas dos seus servos. Fale com Ele. Eu creio num Deus que opera milagres e maravilhas ainda hoje. Deus grande, todo-poderoso, como diz a canção. Fale com Ele. Abra o seu coração. Se derrame a Ele em oração, em louvor, em adoração. Glória ao Senhor. Ó Pai, nós nos derramamos a Ti, ó Pai, em louvor. Nos colocamos aos Teus pés, ó Pai. Clamamos a Ti. Clamamos pelo nome de Jesus, que o Senhor opere milagres e maravilhas. Que o Senhor traga cura àqueles que necessitam, ó Pai. Que o Senhor abra portas de emprego. Que o Senhor restaure casamentos, ó Pai, relacionamentos nessa hora. Ó Pai, tem misericórdia, Pai. Os Teus servos estão colocando no Teu altar, ó Pai, as Suas súplicas. Aquilo que tem roubado a paz, ó Pai, de cada um deles, ó Pai. Tem misericórdia. Olhe para nós. Continue derramando sobre nós o Seu amor, as Suas bênçãos. Muito obrigado pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Muito obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz. Pelo sangue derramado, Pai. Pelo ato que nos trouxe nova vida. Que nos trouxe a vida eterna em Cristo. Muito obrigado, Pai. Por isso cantamos grande ao Senhor. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz. Teu amor não tem limites. Em Teu perdão encontro paz. Amém. Paz e graça sejam dadas a todos que estão reunidos nessa noite por Jesus, o nosso Senhor. Amém? É uma alegria estarmos juntos, podermos compartilhar juntos este culto de celebração a Deus aqui de modo virtual na plataforma do YouTube. E eu quero agradecer a Deus por você estar com a gente aqui, por você estar participando conosco, por você estar linkado a gente, ligado e conectado nessa celebração. Eu quero, antes de ler a palavra de Deus com você, eu quero dizer que a nossa festa, o Sertão Carioca, que seria no dia 22 de julho, foi transferido para o dia 5 de agosto. A comissão organizadora entendeu que era o melhor dia para a gente ter todo mundo, para ter esse ajuntamento que a gente tanto gosta, e a melhor festa agora tem uma melhor data, e eu espero que você esteja com a gente. Guarde então, dia 5 de agosto é a nossa festa, o Sertão Carioca, que é na semana do aniversário de nossa igreja, que é no dia 8 de agosto. Então, eu espero que você esteja conectado com a gente, eu espero que você esteja conosco na festa, e eu espero que você traga muitas pessoas para estar conosco interagindo aqui também, tá bom? Uma outra coisa para os adolescentes, no dia 16, na próxima semana, a gente inaugura a nossa classe de escola bíblica para os adolescentes. Olha que coisa bacana, e eu espero também que a gente consiga reunir muitos adolescentes e faça crescer, porque um adolescente chama outro, eles vivem em tribos, e se você tem um filho adolescente, um amigo adolescente, um sobrinho adolescente, neto adolescente, traz para cá, vem estudar a Bíblia com a gente, vai ser muito bom, eu tenho certeza que eles vão gostar demais, tá bom? Pois bem, eu quero ler o texto das Escrituras Sagradas com vocês, mas antes eu quero orar
pedindo que o Senhor abençoe a vida de cada um. Deus bendito, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui. Que esse texto sagrado abençoe o coração das pessoas que vão ouvir nesse instante ou em qualquer outro momento. Que ele chegue ao coração das pessoas, que ele inunde o coração das pessoas e que faça diferença no coração das pessoas. Que a tua bênção esteja sobre todos que vão ouvir esta palavra agora, em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. O texto que eu quero compartilhar com vocês nesta noite encontra-se em Mateus, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 16. Preste atenção, Mateus capítulo 19, a partir do verso 16. O texto diz assim: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Imagine você é um jovem, uma pessoa rica, tem muitos bens, e você vive regaladamente, vive muito bem, e cumpre leis e mandamentos religiosos. Você se sente uma pessoa do bem, você se sente uma pessoa realizada religiosamente, espiritualmente estável e uma pessoa financeiramente bem resolvida. De repente, surge uma inquietação na sua alma, uma inquietação no seu coração, e você vai procurar alguém que você ouve falar, que era um guru, que estava falando sobre o reino de Deus, que é um tema importante para você e delicado também. Pois bem, é exatamente esse o quadro deste jovem, narrado tanto no livro de Lucas, quanto no livro de Lucas, quanto no livro de Marcos. Os três evangelhos falam sobre essa experiência. Marcos tem uma pitadinha de um detalhe melhor para contar essa história, mas eu preferi a narrativa de Mateus para este momento agora. O texto então fala a história de um jovem que está inquieto na sua própria alma, vai à procura de Jesus. Jesus diz o que ele tem que fazer, ele diz que já faz aquilo desde o início e desde a sua meninice, e Jesus então dá o checkmate a ele: vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e você vem e me siga. Diz o texto que ele sai muito entristecido. Jesus completa essa história. Jesus conclui por que ele sai entristecido. E aí nós vamos tentar entender, queridos, algumas coisas que permeiam esse texto e que nos fazem pensar no que esse texto nos diz, o que esse texto nos traz no seu contexto. Vamos pensar primeiro que nós estamos falando de pessoas religiosas. Não eram pessoas não religiosas, não eram pessoas descrentes, não eram pessoas ateias, eram pessoas religiosas, mas eram pessoas que tinham um apego muito grande, ou uma pessoa que é exemplificada na figura desse moço jovem rico, uma pessoa muito apegada aos seus próprios bens. Jesus vai então tentando desconstruir a vida, tentando desconstruir a ideia de uma vida feliz a partir daquilo que se tem, mas sim a partir daquilo que se é de verdade e a partir de um projeto de vida. Nesse sentido, eu sugiro a vocês lerem depois atentamente esse texto mais uma vez, ou mais de uma vez, para tentar compreender exatamente o que Jesus estava querendo dizer acerca deste episódio. E por que este episódio chega a nós nesta noite? Porque ele atravessa gerações e vai sendo estudado, pregado e alimentado acerca da experiência com Deus durante tantas gerações.
Pois bem, é sobre isso então que eu quero partilhar com vocês nessa noite, é sobre isso que eu quero partilhar com vocês neste momento, é sobre essa experiência e o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você, o que isso tem a ver com a nossa vida religiosa, com a nossa vida espiritual, o que isso tem a ver com a nossa caminhada com Deus, o que tem a ver com a nossa experiência com Jesus e o que tem a ver com a nossa experiência com a vida, com a própria existência nossa particular do nosso dia a dia. Pois bem, a primeira coisa que me salta aos olhos é que toda a inquietação religiosa, ou melhor, toda a religiosidade deste jovem não lhe impediu uma inquietação religiosa ou espiritualizada. Toda experiência religiosa que ele possuía, e o texto deixa claro que ele era um homem que possuía experiências religiosas, essa experiência religiosa não foi capaz de suprir as suas necessidades espirituais. Ele vai até Jesus e pergunta a Jesus assim: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Meu Deus, como é que um homem religioso que desde a meninice cumpre leis e regras não sabe como alcançar a vida eterna? É porque existem temas, queridos, existem experiências sobre a vida eterna, ou melhor, existem temas sobre a vida eterna e existem coisas sobre a vida eterna que é muito mais do que um estudo, é uma experiência. E aquele homem não sentia-se na vida eterna, ele não sentia-se no céu, ele não sentia-se experimentando a eternidade na presença do Senhor. E sabe de uma coisa que me chama a atenção? É que eu tenho medo de que nós crentes, nós estejamos passando por essa vida e também não tenhamos a convicção extrema de que a vida eterna, ela foi separada para nós e que nós estaremos com Deus eternamente. Eu tenho medo de que muitos de nós que frequentamos igrejas, frequentamos comunidades cristãs, frequentamos cultos, frequentamos rodas de oração, círculos de oração, muitas vezes nós também sejamos tomados pela dúvida de que o céu é um lugar para mim, de que o céu é um lugar para você, de que o céu é um lugar para todos nós, de que o céu é um lugar que foi preparado para aqueles que têm uma experiência profunda e intensa com o Senhor. E isso, queridos, está claro nesse texto. Esse jovem tinha toda a religiosidade no seu peito, tinha tudo tatuado nos seus braços, mas ele não sabia o caminho da vida eterna. Ele não tinha a convicção da vida eterna, ele não tinha a convicção daquilo que levaria aos céus. E essa é uma experiência, querido, que eu e que você precisamos ter a partir de Jesus de Nazaré. Nós precisamos ter a partir do Senhor, a partir da experiência de aceitá-lo, de viver e de estar com Ele. Aquele homem tinha uma experiência religiosa que não foi capaz de suprir as suas necessidades espirituais. A minha pergunta é simples e básica: como você supre as suas necessidades espirituais? É porque você vem ao culto? É porque você está assistindo esse encontro agora, virtual? Ou as suas necessidades espirituais estão baseadas numa experiência profunda e íntima com Deus? Porque vida cristã é experiência com Deus. Vida cristã é experiência com o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, queridos, ao longo da vida, da nossa experiência espiritualizada da vida. Esse homem não entendia. Infelizmente, toda a sua experiência religiosa foi incapaz de suprir essa sua necessidade. A segunda coisa interessante, que apesar de conhecer muito da lei, aquele homem sabia muito pouco sobre Deus, porque Jesus interpela ele e diz o seguinte: por que você me chama de bom? Bom é somente um. E se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos deste que realmente é bom. Conheça Deus de verdade. Não conheça Deus apenas escrituristicamente falando, não conheça Deus apenas porque você ouviu falar, não conheça Deus apenas porque você leu um livro de teologia, não conheça Deus porque você ouve alguém, um pastor, um pregador dizer alguma coisa sobre Ele. Não, que Deus seja a sua experiência, que Deus seja a sua vivência, que Deus seja algo que você deseja experimentar radicalmente. Entende, querido irmão, querida irmã que me assiste agora? Deus é uma experiência que você precisa ter todos os dias.
para você não confundir quem Ele é, para você saber quem Ele é, para você entender quem Ele é, para você experimentar quem Ele é, para você desfrutar de quem Ele é, para você não ser enganado acerca do que Ele é e nem ter as visões deturpadas acerca do que Ele é. Aquele homem não conhecia Deus, embora provavelmente cresceu sabendo muitas coisas sobre Deus, ele não conhecia Deus. Este texto essa experiência de Jesus com este homem vai seguindo, e ele diz assim: há somente um que é bom, quer você entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E aquele homem pergunta, e eu acho que essa pergunta, ela é retórica, obviamente que é retórica. Para quem viveu desde pequeno conhecendo as leis, e todo judeu cresce conhecendo muito as leis, ele sabia exatamente quais eram as leis que ele deveria viver, quais eram as leis que ele deveria cumprir. Ele sabia as regras do jogo, ele sabia exatamente aquilo que ele deveria fazer, mas mesmo assim, retoricamente, ele pergunta a Jesus: quais? E Jesus então cita alguns desses: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus emenda um novo e vivo mandamento, que é o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, que não está nos 10 mandamentos, mas que obviamente tem a ver com os 10 mandamentos. Jesus cita parte dos 10 mandamentos, porque aquele homem provavelmente conhecia muito bem, aquele jovem conhecia muito bem os mandamentos. O que Jesus estava querendo dizer para ele é o seguinte: olha, tudo que você conhece desde pequeno não ajudou muito você, não é verdade? Ajudou você a ter uma vida certinha, mas não ajudou você a conhecer o caminho da vida. E esse é o problema da religião, e esse é o problema da religiosidade, esse é o problema de nós acreditarmos muito mais nos ritos do que nos princípios. É por isso que eu falo sempre sobre isso, queridos. Nós precisamos pensar acerca da fé como algo que nos faça entender como viver a vida cristã de verdade, sem que a gente seja contaminado pelos ritos que muitas vezes tentam apenas nos ludibriar, enganar ou nublar os nossos olhos, para que a gente não veja como viver uma vida de verdade. E deixa eu explicar isso que eu quero dizer. Eu não estou dizendo para você que todas essas regras dos mandamentos são ruins, eu não estou dizendo para você que essas leis não precisam ser cumpridas, ao contrário, Jesus disse que veio para cumprir a lei. Eu não estou dizendo que elas estão ultrapassadas, que elas não têm mais sentido. Isso organiza a sociedade, organiza emocionalmente a vida das pessoas. Eu sei que nós precisamos viver isso. O que eu estou dizendo é que quando nós transformamos em rito a nossa fé, quando nós transformamos em estatuto aquilo que nós deveríamos viver apenas como experiência de fé, nós endurecemos, tornamos rústico a nossa fé e nós perdemos a leveza do crer. Explicando mais ainda, imagine que eu acho que pregar é algo tão extraordinário, tão sublime, tão abençoador, mas ter a obrigação de pregar me torna escravo do fazer e não do ser, entendem? Explicando mais ainda, ou exemplificando mais ainda, nós não somos obrigados a cumprir leis. Nós fazemos porque nós queremos ter uma relação com Deus, que nos faça bem à alma, ao coração, e que a gente, de algum modo, faça bem ao outro também. Esse jovem rico cumpria todas as leis, mas isso não era o suficiente para ele sentir-se parte do reino. Você pode ser dizimista, você pode vir à escola bíblica dominical, você pode vir aos cultos, você pode participar de todos os eventos, de todos os encontros, ofertar o que você desejar, mas pode não sentir-se parte, porque a igreja não é um clube, igreja não é uma associação, igreja não é um Rotary, igreja não é uma agremiação. A igreja é o corpo vivo de Cristo. Para fazer parte do corpo vivo de Cristo, você precisa ter essa experiência com o Cristo, que é o cabeça da igreja, que é a estrela da companhia, que é o Senhor de tudo.
Ele sim nos faz parte da igreja. É nele que nós somos na igreja, é nele que nós estamos na igreja, é nele que nós vivemos a igreja, é nele que a experiência da igreja marca a nossa vida e marca a nossa existência e marca a nossa história. Por isso, não basta vir aqui, nós precisamos ser, experimentar e viver o ser igreja como o corpo vivo de Cristo. Você se sente membro do corpo, querido? Preste atenção, você se sente membro do corpo? Você sente que a igreja é uma experiência na sua vida, é uma experiência no seu coração, é uma experiência na sua alma, é uma experiência que adiciona à sua espiritualidade, que ajuda você a ser uma pessoa melhor? Pense nisso, pense em como você administra a sua fé, como você administra a sua vida, como você administra a sua história espiritual, a espiritualidade que norteia você e aqueles que estão ao seu redor, e como isso irradia para aqueles que estão ao seu redor. Esse jovem precisava entender isso. Jesus, entendendo então que havia um conflito ali entre a vivência e a experiência religiosa, a vivência e a experiência com Ele, o Cristo, e com Deus, Jesus diz assim: mas olha, a tudo isso eu tenho obedecido, disse o jovem, falta mais alguma coisa? Ele sabia que faltava, porque ele não vai a Jesus à toa, ele sabia que faltava. Assim como muitos de vocês sabem o que falta no coração de vocês, na vida de vocês. Talvez seja essa mesma pergunta que você faça insistentemente para o seu próprio coração todo dia. Poxa, o que está faltando para eu ser um crente? O que está faltando para eu ser uma pessoa de verdade? Para eu sentir o desejo de me batizar? Para eu sentir o desejo de servir a Deus, para eu sentir o desejo de entregar-me ao ministério da palavra de Deus, eu sentir o desejo de fazer algo mais para Deus? O que está me faltando? Essa talvez seja a sua dúvida também. Ao que Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Jesus estava dizendo para aquele jovem o que ele disse para a gente todos os dias: você precisa abrir mão de alguma coisa que fere a sua espiritualidade. Você precisa abrir mão de alguma coisa que atinge em cheio a sua relação com Deus. Você precisa abrir mão de alguma coisa que domina você mais do que você a domina. Você precisa abrir mão de alguma coisa que tornou-se senhor da sua vida e não servo seu. Você há de concordar comigo que todos os dias nós temos esses conflitos. Todos os dias. Nós temos conflitos que nos fazem pensar se nós entregamos tudo ou não entregamos tudo. Não dá para entregar a metade, não dá para entregar um terço. A vida cristã é entregar tudo. E tudo na teologia é tão simples de entender, porque não precisa de interpretações de livros, de compêndios, de oráculos. É absolutamente tudo. Aquele jovem não estava disposto a fazê-lo. Diz o texto que ele sai triste porque ele era dono de muitos bens. Substitua isso por qualquer coisa que domina você hoje e que tira e que rouba de você a possibilidade de uma relação íntima e profunda com Jesus. Tire e coloque no lugar desse texto, coloque-se no lugar desse texto, desse jovem rico, e a pergunta que Jesus faz a você é: pegue isso, abra mão disso, vem e me siga. E aí você vai ser capaz de responder assim: eu estou ou não estou disposto a segui-lo? O texto termina com Jesus concluindo: digo a verdade que dificilmente o rico entrará no reino dos céus. E não lhe digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava dizendo é que quando pessoas se deixam dominar por coisas,
as coisas passam a ser senhores dessas pessoas e elas se perdem naquilo que as domina. Querido irmão, querida irmã, querido amigo que me assiste agora, em nome de Jesus, abre mão do que te domina, abre mão do que te prende, abre mão do que cerceia a tua liberdade espiritual e religiosa de viver com Deus e andar com Ele. Abre mão. E essa é uma mensagem para mim, para você, para todos nós. Abra mão. Para encerrar, Jesus, no Evangelho de Marcos, que é o único que faz esse relato, ele diz assim: e Jesus, olhando para ele, o amou. Eu sei que nós muitas vezes nos envergonhamos com as nossas escolhas. Eu sei que muitas vezes nós nos perdemos diante das nossas escolhas. Eu sei que muitas vezes nós não nos quebrantamos diante das nossas escolhas. Eu sei que nós muitas vezes nos distanciamos de Deus por causa das nossas escolhas. Diz o texto de Marcos que Jesus amou aquele jovem, assim como Ele ama a mim, assim como Ele ama você, assim como Ele ama a todos nós. Por você estar aqui hoje, é que esse texto veio à tona, porque Jesus tem amado tanto você, que Ele gostaria que você ouvisse e atendesse. Ele tem amado tanto você, que Ele gostaria que você se tornasse responsável pela fé que você carrega, responsável pela vida que você carrega, responsável pela experiência com Deus que você carrega. Jesus amou aquele jovem, Jesus me amou, Jesus amou você, Jesus nos ama. Ele sabe quem somos, Ele sabe onde estão as nossas feridas, Ele sabe onde estão os nossos buracos espessos da alma, Ele sabe onde estão as nossas vielas do coração, onde estão as pontes quebradas na nossa vida e na nossa história. Ele sabe muito bem. Por isso, eu quero, em nome de Jesus, convidar você para deixar Jesus amá-lo cada vez mais, mas para que você possa amá-lo também, amá-lo profunda e intensamente, porque é esta a vontade do Senhor. O maior de todos os mandamentos é amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. No final das contas, tudo se resume nisso. Paz e graça, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você nesse instante. Eu convido você a nós termos um tempo, falarmos com Deus e colocarmos diante do Senhor nosso coração, pedindo que Ele nos dê a capacidade de entender aquilo que as Escrituras nos dizem. Vamos orar? Deus bendito, muito obrigado por esta noite. Que a Tua palavra, Senhor, ministrada nesta noite, neste lugar, ela possa chegar e alcançar o coração dos meus irmãos de maneira intensa, profunda, e que eles pensem, Senhor, acerca dessa experiência íntima e profunda com Jesus. Cuida dos Teus filhos, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, o Senhor da igreja. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Daqui a pouco eu volto para a gente se despedir, tá bem? Vamos louvar a Deus, queridos, mais uma vez. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar
Queridos, estamos encerrando a nossa celebração. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Dê uma semana repleta de Jesus no coração de vocês, de vitória, de lutas também que fazem parte da vida. E a gente se vê no nosso próximo encontro. Quinta-feira estaremos juntos aqui louvando e adorando o nome do Senhor. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito sejam com todos reunidos nesta noite, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Todo o povo de Deus diz amém e amém. Um beijo no coração, paz e graça, gente. Tchau, tchau. Fiquem na paz.